Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em Blumenau, mais uma noite muito fria, tá em torno de 11 graus aqui. Então, nada melhor do que a gente falar de um assunto para a gente se aquecer mesmo, que é a atividade física. Então, em mais uma live do Manual da Grávida Moderna. Então, hoje a gente vai receber a Ariana. Já vou convidar ela para entrar aqui. Olá, tudo bom? Tudo Deixa eu bem? focar mais no meu rosto. Tudo e você? Tudo certo, passando frio, mas tudo bem. Então, eu tô aqui, ó, agasalhadinha. Então, Ari, quer te apresentar, contar um pouquinho do teu trabalho? Claro, claro. Ó, botei um filtro, gente, porque mãe. Eu não tive nem tempo, eu olhei pra Dani e falei, gente, esqueci do batom. Ah, não, A mas o teu unha. ficou. Não, boca Não. maravilhosa. Então vamos lá. Vamos lá. Prazer, eu sou a Ariana, sou personal trainer formada em educação física há 10 anos e venho trabalhando com mulheres ao longo de praticamente toda a minha profissão. Então, sempre trabalhei em academias, sempre voltada ao corpo feminino, dando aulas coletivas e depois da minha gestação, na verdade, um pouquinho antes. Eu já tive duas academias para mulher aqui na minha cidade, na nossa cidade, em Blumenau. E trabalhei com muitas mulheres na gestação, na preparação para a gestação, na gestação, no puerpério, né, no pós-parto. Então, conheço o universo feminino e gestacional. E aí, há 2 anos atrás, eu tive o Arthur e o Gabriel, uma gestação gemelar, e as meninas da Clínica Lisa, a Fê, que é parceirona da Dani, foi minha obstetra. A gente teve um parto natural lindo dos meninos. E após isso, eu comecei a intensificar o trabalho com mulheres por me conhecer e ver a falta, já na minha gestação, de informação na internet, para muitas mulheres me procuravam para pedir ajuda, depois que a gente vira exemplo, né, Dani? Sim. E aí, após a gestação, eu criei uma mãe fit ali com um dos meninos estavam, em fevereiro fez 1 ano. Então, que eu já estou com uma mãe fit no ar. O Mamãe Fit é um projeto onde eu trago de uma forma descomplicada os exercícios, a forma aonde a mulher consegue no pós-parto o emagrecimento, o fechamento da diástase, a preparação para o parto. Então, como preparar o corpo para a gestação, como essa mamãe gestando pode se manter ativa, se manter saudável, com peso equilibrado e tudo mais. Então, esse é o projeto. Eu tenho 32 anos e por enquanto só vou ficar com o Arthur e com o Gabriel. Daqui a pouco, quem sabe, né? Às vezes a gente até pensa, mas aí tem aquela uma noite daquelas, Dani, daí a Aí gente. existe. Uhum, exato. Então, Ari, eu acho que uma das principais dúvidas, pelo menos no início da gestação, em relação a prejudicar o bebê, aquele mito de que, né, que pode perder, né, que a gente Uhum. sabe que não é bem assim. Então, Não. assim, o que que tu recomenda nessa fase? Tá certo. Existe dois lados. O primeiro lado, que precisa ser analisado pelas obstetras, né? Se não há nenhuma doença pré-existente, então a gente pode falar de diabetes gestacional, mas não é indicativo de não praticar exercício físico, Uhum, pelo contrário, sim. mas que não vá ter nenhuma complicação para o feto, né? Para o bebê. É, passando pelo crivo do seu obstetra, e muitos obstetras, eles recomendam atividade. O que é muito complicado hoje no Brasil, Dani, são os locais que não estão preparados para receber essas gestantes. Então, você precisa estar atenta a que tipo de treinamento você vai estar se propondo a executar no primeiro trimestre de gestação. Então, quando a gente está se propondo a trabalhar o fortalecimento do assoalho pélvico, o alongamento da sua parede do seu abdômen, porque tá lá nem é desse tamanho, né, Dani? É menor ainda, né? Um grão de arroz.
Então, esse grão de arroz, a gente pode sim alongar a parede do abdômen para que essa mulher venha a ter menos estria, venha a ter um conforto a mais no seu abdômen. Tu imagina, Dani, eu tenho 1,62 m, sempre jogo 2 a mais, mas é quase 60, vai. Eu tinha, quando eu engravidei, 57 quilos. Eu ganhei 14 quilos, eu era super magrinha. Então, tu imagina o tamanho que virou meu abdômen, Um dois, né? né? Com 2, né? Então, eu trabalhei no começo muito alongamento do meu abdômen, mas mesmo assim eu tive, óbvio, um fator genético também que me Uhum. prejudicou. Mas o fato é, a importância, voltando ao foco da pergunta, é a importância de você se conscientizar e conversar com o seu professor, com o seu personal trainer, com um profissional de educação física, que é o mais indicado, ou procurar alguém, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar buscando academias, as gestantes, que pelo menos na nossa cidade eles não estão aceitando as gestantes e maiores de 60 anos, é, uma consultoria online, onde ela vai fazer, a pessoa vai fazer uma anamnese, vai entender em que período da gestação você tá, mas sim, é muito saudável, os ganhos são muitos, você evita aumento de pressão arterial, evita aumento de glicose, evita exceder o peso, porque a gente pode falar de alguns mitos, né? Que a gente não deve comer por 2 ou por 3, no meu Sim. caso. Que a gente precisa ter uma consciência. E a prática da atividade física faz com que você crie uma super conexão com o seu bebê, que você olhe para o seu corpo e que, quiçá, queira um parto natural, um parto normal, você já comece a criar essa conexão, comece a sentir a abertura da sua pelve, os agachamentos, alguns exercícios respiratórios. E sim, pode fazer atividade física tanto no começo quanto no meio. Lá no final, precisa ser visto sempre junto com o obstetra. Vai medindo ou acompanhando o bebê, vai acompanhando o crivo da gestação, que provavelmente eu pratiquei exercício, Dani, eu ganhei os meninos sábado e domingo, domingo e segunda, né? Porque a gente tem uma gestação gemelar que nasceu em dias diferentes, né? Sim. E aí, imagina se eu não tivesse resistência física para aguentar esse trabalho de parto gemelar. Quem quiser saber meu trabalho de parto, nos meus destaques tem lá Ari. Tem lá, eu não vou ocupar o nosso tempo daqui falando Uhum. sobre isso, mas eu quero puxar esse gancho para dizer o quanto eu me preparei para ter a resistência física para o parto. Quando o Gabriel nasceu, que foi o G2, no vídeo a Fernanda tá brincando, eu tava rindo, mas eu não tava cansada, eu tava assim um pouco, mas fisicamente tava muito bom. Eu acho que isso é um mito também das pessoas acharem que uma mulher sedentária não vai conseguir parir. Ela vai Hum, também, né? Mas a atividade física, né? O fortalecimento muscular vai ajudar muito com nesse processo, certeza. né? Porque o trabalho de parto é quase como uma maratona, né? Então, ajuda nessa questão da resistência mesmo, né? Da mulher adquirindo Uhum. resistência. Ajuda. E aí a conexão com o bebê, a conexão com o próprio corpo dela faz toda a diferença. Começar, eu sempre falo assim, pós-gestação, no puerpério, como é que eu volto a fazer atividade física? Eu volto pelo básico. Na gestação, se você é sedentária, eu vou decidir começar a fazer exercício físico. Começa pelo básico. Uhum. Começa fazendo alongamento, começa procurando, claro, um profissional de educação física, alguém que te oriente a fazer os exercícios corretos. Comece olhando o que você pode e o que você não pode fazer no trimestre que você está. Uhum. Então, no primeiro trimestre, normalmente, quase todos os exercícios são liberados. O que eu, Ariana, profissional de educação física, não faço com gestação, com gestante que acabou de descobrir que está grávida. Eu já não faço flexão abdominais tradicionais, principalmente com carga, mesmo se já foi atleta, mesmo se já foi, se já é praticante de atividade física. Eu retiro todo e qualquer agachamento com barras nas costas, eu retiro. Eu não faço salto nenhum.
E eu não coloco essa minha gestante juntando duas coisas: desequilíbrio mais carga. Uhum. Nenhum momento a gente deve, nem nós que não estamos gestando, devemos conciliar desequilíbrio com carga. O que que eu quero dizer desequilíbrio e carga? Pisar naquelas mini Bom. bolinhas ou Uhum. bolas com peso na mão. Não, não. Nada que desequilibre essa gestante, que ela venha a ter uma queda ou subir escadaria correndo. Por mais que depois de uma orientação, então, eu vou fazer um comentário aqui, mas gestantes que estão nos assistindo, isso, pessoas que recebem orientação. Então, para eu ter um trabalho de parto mais efetivo, Dani, quando eu estava com 6 ou 7 dias de dilatação, eu subi escada para ter movimento e acelerar o meu trabalho de Uhum. parto. Então, eu não subi correndo, né? Então, com acompanhamento, na época eu estava com uma doula me acompanhando, mas eu, profissional de educação física, sabia o que eu estava fazendo, estava executando isso. Então, se você vê uma blogueira, tem muitas e muitas que fazem trabalho de parto com doulas e aí começa a mostrar o que elas estão fazendo. Primeiro se informe para depois você conseguir fazer isso com segurança, tá? Isso é Uhum. muito importante. Primeiro lugar, a segurança. No segundo trimestre de gestação, Dani, eu gosto muito de retirar algumas coisas importantes quanto exercícios voltados com o abdômen para baixo, já para evitar diástase. Continuo evitando toda a carga sobrecarregada nas costas, saltos, bicicleta, aí a gente já evita aquele passeio de bicicleta, tá? Mesmo se é aquela que você não tá pedalando, se for o triciclo e alguém tá pedalando e você vai de boa, ok, né? Um pedalinho, mas pedalinho eu também já evito. Algumas atividades Por quê? que. Desculpa, não. Por causa Porque de. imagina. Não, porque desequilibra. A gente não libera Hum. hormônio que é a relaxina, Sim, sim. e aí faz com que você pise em falso e caia. Né? Eu evito Uhum. como atividade, porque sempre que a gente fala sobre uma atividade física, Dani, a gente não fala de um passeio de boa, a gente fala de uma Sim. intensidade, né? Tanto subir escada correndo ou subir muita escada, quanto andar, pedalar, usar roller, usar. Eu tinha algumas alunas que elas se sentiam, corriam, por exemplo, corrida é uma atividade que eu não recomendo nem desde o começo, porque desde o começo, por mais que é um grãozinho de arroz, vamos lá, vai fazer com que o teu corpo já está começando a liberar hormônios, se preparando para aquele útero gerar o bebê. E aí vai fazer com que, conforme esse útero for aumentando o seu tamanho, aqui no assoalho pélvico vai fazendo uma pressão. E Pressão. essa pressão, ela não é saudável para posteriormente a gente não ter um prolapso de bexiga, né, Dani? Então, até o fim da gestação, a gente vai evoluindo e evitando algumas coisas, mas acrescentando muitas outras. Fortalecimento de membro superior, fortalecimento abdominal, mas de algumas formas respiratórias, enfim. Esse é o principal caso de como uma gestante deve começar o seu exercício. Essa Pode questão do falar. assoalho pélvico, né, dos agachamentos com peso, eu sempre questiono um pouco das mulheres fazerem esse tipo de exercício com muito peso, justamente por causa, né, do assoalho pélvico, da bexiga, do risco que a gente tem, mesmo quem não é gestante, né, de incontinência urinária, da bexiga cair. Então, a Como é que a gestante gente. muito menos, né? Isso. Falando de um exercício tradicional, então, que é o agachamento que você trouxe, né? É, eu só li uma pergunta ali, desfoquei, desculpa. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Daqui a pouquinho a gente volta a barrinha e responde, tá? Logo eu já respondo. O exercício de agachamento. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, Yari, eu agachava no rack ou agachava com peso, anilha nas costas, anilha na mão, e como é que eu vou voltar a agachar e a continuar com a minha perna definida? Até um terceiro mês, usa um pezinho na mão, mas sempre que a gente for pensar em carga,
e a gente for fazer o agachamento, a gente vai estar falando de uma pressão intraabdominal. Então, você precisa ter uma consciência corporal de fazer a retenção, a contração do seu abdômen correta, o seu assoalho pélvico, um grupo de musculaturas que a gente chama de core, e fazer um estaqueamento do seu pé no solo. Então, calcanhar, dedo mínimo e dedão. Forte no solo. Segura esse peso o mais próximo do seu centro de gravidade, que é o abdômen. E aí faz o agachamento. Agora, essa é uma variação. Segunda variação. Que tal se você agachava com 15 quilos na mão, por exemplo, e fazia 10 agachamentos? Que tal retirar esse peso, diminuir ele e aumentar a repetição? Ou tira todo o peso e faz cadência do agachamento. Faz um agachamento isométrico também, contraindo, fazendo força no seu core, segurando o seu abdômen, os pés bem firmes, as escápulas sempre alinhadas para trás e não o ombro para frente, o tronco para frente, e faz o agachamento. Então, eu aumento a repetição, eu vou gerar estresse nesse músculo e não preciso da carga, que vai me gerar um estresse que eu não preciso, uma pressão intraabdominal que você não precisa, mamãe. Esse é um exemplo, né? Sim, diminui a carga, né? Para não precisa tanto. Não, e aumenta a repetição, aumenta a cadência, tem várias formas de a gente trabalhar. Aumenta a variação de movimento para trabalhar mais formas de trabalhar a sua perna. E na tua experiência, tu acha que tem algum tipo de atividade física que seja melhor na gestação do que outra? Pilates, né, musculação, o que tu recomenda, assim? Para Então, aquela mulher que vai começar a fazer alguma coisa. do nada. Nunca praticou, né? Ou praticou há muito tempo. Eu gosto muito do Pilates, Dani. Ele é um exercício extremamente completo. Eu sempre brinco que o Pilates ele trabalha de dentro para fora. Então ele trabalha as musculaturas mais internas para as musculaturas mais externas. Quando a gente começa a fazer uma aula de Pilates, quem nunca praticou, a gente trabalha muito a respiração. E quando a gente trabalha a respiração conciliada ao movimento, a gente vai criando mais consciência corporal. E é um excelente sinal para a mamãe se conectar com o bebê. Então ela não vai estar pensando no que ela vai cozinhar, no escritório, na mensagem. Numa aula de Pilates, ela está integralmente prestando atenção no seu corpo. E isso é excelente. Existe o Mat Pilates, que é um Pilates de solo, e existe o Pilates de aparelhos. Os dois são super recomendados para gestante. Existe o Pilates que é em academias com profissionais de educação física e o Pilates que é em estúdios ou em outros lugares, em clínicas com fisioterapeutas. Ambos são recomendados para gestante. Eu só gostaria que quando a gestante optar por um Pilates em academia ou em estúdio, na forma de grupo, que você se certifique que esse Pilates ele está sendo voltado para gestantes. Então, fazer um Pilates com um grupo de gestantes é muito legal. Agora eu sei que na pandemia é difícil, mas essa nossa live vai ficar gravada, acredito, e que futuramente uma mamãe daqui a um ano assista. Outra atividade que auxilia, sim, hidroginástica, é excelente. A pressão que a água faz no corpo da mulher é como se fosse uma drenagem. E aí faz com que você desinche. Eu sempre fazia, Dani, eu fiz treinamento funcional, pilates e hidro na minha gestação. Eu fazia hidro na sexta. Eu finalizava a semana, eu saía da hidro, Dani, com sono. Eu capotava Tem como não simplesmente ter quando eu sono, chegava né, em na água casa. quente. Exato. Era muito gostoso, aquela aguinha com os bebês. Eu me sentia dentro do útero com eles, era muito legal. Treinamento, pode falar. Que é Além de forma. aliviar bastante a questão de dor lombar também, a água, né? Diminui a Então, há pressão. controvérsias. Vamos É? lá. Sim, se essa gestante ela se posicionar dentro da água, Dani, com o abdômen para frente, com uma postura inadequada, vai continuar com dor. Vai continuar A com dor. piscina, sim, ela diminui o impacto sobre as articulações e a coluna, mas os movimentos que a gente faz da hidro
ele pode sim dar uma alavanca de movimento, aquele abdômen ele tá gestando, a gravidade não tá mais ajudando essa coluna e vir a se prejudicar na coluna, como pode ser num pilates, como também pode acontecer num treinamento funcional. Mas a sobrecarga sobre tornozelos e quadris e algumas vértebras, ela sim é menor, com certeza. Treinamento funcional é indicado, sempre é orientado por um profissional. Musculação também é indicado, orientado por um profissional. E aí segue aquelas regrinhas de evitar sobrecarga, principalmente sobre os ombros. E sobrecargas que a gente faça afastamento com flexão de tronco com carga. Então, stiffs, exercícios abdominais que façam com que a carga fique muito longe do seu centro de gravidade. Então, vamos lá. Se eu pegar essa garrafa de água e segurar ela bem perto do meu tronco, ela vai ter um peso. Agora, eu seguro essa garrafa de água longe do meu tronco, ela é muito maior. Isso serve para qualquer carga. Então, gestante, a carga sempre bem próximo do centro de gravidade. Exercícios, esportes como hipismo, aí há controvérsias do que eu vou falar agora. CrossFit, há mitos e verdades do CrossFit, sim, né? Vôlei, exercícios, handebol, atletismo, corrida de rua, ciclismo. Basicamente isso eu não recomendo. Recomendo atividades orientadas por profissionais. Dança. Dança é mito, né? Então, a dança, ela é uma atividade muito envolvente e ela pode ser uma atividade aeróbia bacana. Só que, se essa gestante, ela nunca dançou, eu não recomendo que ela inicie a dança na gestação. Aí ela pode ir para uma hidro, ela pode ir para um treinamento funcional, um trabalho personalizado com personal trainer que vai usar do pilates, vai usar do treinamento funcional, vai usar da musculação, vai usar de alongamento, vai usar de LPF, vai usar exercício hipopressivo, vai usar uma infinidade de exercícios que vão ajudar essa gestante a fazer. Por exemplo, uma dança que a gente pode conciliar, que é o balé. O balé, sim, é uma atividade de baixo impacto que a gestante pode fazer. Ótimo. E em relação ao profissional, que tu fala bastante, né, sobre ter um profissional. Existe o profissional que é mais especializado nessa questão da gestante ou qualquer profissional da educação física pode orientar? Então, na grade curricular das universidades é pincelado, viu, Dani, sobre atividade para gestação. A gente não tem uma matéria inteira, um semestre inteiro que estude sobre a gestante, mas toda matéria, não toda, né? Só os desportos que a gente não fala de gestação. Mas basicamente muitas matérias abordam o ponto. Mas vai do profissional que está numa academia, que aparece várias gestantes, se especializar e estudar. Só que eu vejo hoje, aqui em Blumenau e pelo Brasil, porque eu presto consultoria online, e eu vejo o despreparo, infelizmente, de alguns profissionais. Porém, eu percebi que na quarentena tem muita gente estudando. Eu faço uma especialização, Dani, com um cara do Rio, com um personal do Rio, em personal trainer, né? E ele atualizou o curso dele agora na quarentena e ele colocou um módulo inteirinho de gestação. Então, hoje, a gente está em 1.500 profissionais fazendo atualização com o Rafa Lund, que é do Rio. E ele tem um módulo inteirinho abordando muitas questões, trazendo estudos de fora sobre gestação. Então, você gestante que chegar numa academia e o seu professor, você perceber que você está insegura, que seu professor não está sabendo te orientar, conversa com ele, fala, olha, professor, eu preciso evitar atividade de impacto. A gestante, ela vai muito bem informada para a academia, Dani. Ela já chega sabendo o que pode, o que não pode.
70% já é muito bem informada, graças a Deus. Assim, pelo Ainda. menos as mulheres que vinham até mim na academia eram bem informadas. Então é importante sim o profissional estar atualizado. E se algum profissional de educação física que estiver nos assistindo aqui precisar de ajuda, é só entrar em contato comigo que a gente troca figurinha sem problema nenhum. Ótimo. Teve uma coisa, e tem uma coisa que me incomoda muito, até te falou um pouquinho sobre as blogueiras, né? E eu já vi foto de blogueira grávida com o abdômen todo sarado, trincado, e aquele pós-parto que com 30 dias tá aquele corpão. E a gente percebe que às vezes as mulheres têm essa expectativa, né, de também alcançar aquilo meio ilusório assim, e acabam não conseguindo, porque realmente eu acredito que não seja muito possível, mas acaba tendo uma frustração bem grande, principalmente no pós-parto, né? Que é um período de muita mudança, de muita, tudo modificando, né, a vida de uma forma geral. E aí acaba a frustração tomando conta, porque não alcança aquela volta do corpo tão rapidamente como ela espera, né? Dani, isso me incomoda muito também, porque às vezes eu vou lá, faço uma prescrição de exercícios, e aí a gente acaba vendo a blogueira que faz isso e que faz aquilo, e aí, mulheres, a blogueira ela é paga. Ela ganha muito dinheiro para fazer indicação, para mostrar. Principalmente as blogueiras, elas estão fazendo exercício para mostrar a roupa que elas estão usando. Muito. É difícil o personal trainer hoje investir em blogueira para se promover, mas existe, né? E aí eles não mostram muito a parte de fechamento de diástase, de cuidados. Mostra o corpo sarado 30 dias depois. Quais procedimentos estéticos essa mulher se sujeitou a fazer para ficar com aquele corpo? Eu duvido que é ela que lava a louça, que limpa a casa, que está preocupada com que a família vai comer, o filho maior vai comer, o marido, a amamentação. Muitas nem amamentam, gente. Algumas amamentam, mas muitas não amamentam. Muitas não sabem o que é a nossa vida, o que a gente luta ali. Então, mamães, quando assistam as blogueiras, se inspirem nelas para que você comece a praticar exercício, para que você cuide da sua saúde. Agora, não tenta fazer o que ela está fazendo, né? Às vezes elas gravam vídeos e mostram o treino lá. Se você perceber que aquele treino você não consegue fazer, não é para você, tá? Começa pelo básico. O que é começar pelo básico? A gente sai da maternidade, Dani, eu saí da maternidade com um pé que o pão foi horrível. Eu tava, Dani, eu entrei na maternidade maravilhosa, calçando uma sapatilha. Eu saí, amor, calçando a havaiana do meu marido. Os pés estão inchados, as pernas estão inchadas, o seu assoalho pélvico, se você teve um parto normal, tá dolorido, tá sensível. Se você teve cesárea, talvez mais ainda dolorida, né, Dani? Com os pontos, com aderência nessa cicatriz, com dificuldade de locomoção, com dor nas costas, com dor no seio, com cansaço, com privação de sono. E aí vem a blogueira, olha como eu tô linda. Gente, só tirar o filtro, amores. Tô colhendo, né? E a blogueira não, a blogueira ela tá lá, linda, maravilhosa, tem 3, 4, 5 pessoas para dar conta do filho, da casa, de tudo mais, da boquinha fit na comida fit na boquinha dela e tá tudo certo. E aí, mamães, inspirem-se na saúde delas, mas comecem pelo básico. Então, comece quando você está trocando o seu bebê em pé, por exemplo, comece a fazer exercício de panturrilha para começar a trabalhar esse retorno venoso. Tá amamentando na cadeira de amamentação, no sofá da sala, onde você estiver amamentando seu bebê, estende as pernas, flexiona, estende as pernas, flexiona, circunda os tornozelos, circunda os punhos, movimente os seus ombros, faça uma respiração
Inspira, segura 2, 3 segundos o ar, expira. Faça um alongamento na hora do chuveiro. Joga aquela água no teu corpo, gira os ombros, faz 10 vezes o tornozelo, 10 vezes o punho, 10 vezes flexão e extensão. Se você já passou 15, isso ali, ó, nos primeiros dias. Passou 10, 15 dias do teu pós-parto, você já pode fazer um agachamento, sentar e levantar. Já pode fazer um movimento respiratório do seu abdômen, né? Inspira, afasta as costelas, expira com som de A, que é o som do exercício do Pilates. Olha só. Volta a sentir o teu corpo. E depois ali de 40 dias, depois da visita no teu obstetra, a liberação, verificou a cicatriz, verificou o seu períneo, o seu assoalho pélvico, né? Se a vagina tá tudo certo, se teve ponto, se não teve ponto, está tudo liberado. Aí começa a fazer alguns exercícios que eu tenho no Instagram do Mamãe Fit que vai te ajudar. Me chama aqui, a gente sempre começa pelo básico, começa com poucas movimentações. Não fique extremamente parada com medo de se mexer. E outra coisa também, né, Ari, que o corpo ele foi, né, durante 9 meses, né, mudando, né, lentamente durante esses 9 meses. Então, o retorno do corpo também vai ser lento, né? Não vai ser no primeiro mês que vai voltar tudo e às vezes não é tudo que vai voltar, né? Exato. Então, tudo começa, gestantes, com o controle do seu peso na gestação, né, Dani? Então, a prática da atividade física, a consciência de fazer ingesta de líquidos, a sua hidratação, de fazer a sua hidratação corporal, de fazer bom sono, que auxilia na regulação dos hormônios de leptina e grelina, que controlam a sua saciedade. Também faz a liberação de melatonina no sono dessa gestante, vai fazer com que ela tenha os seus hormônios mais organizados, então vai estar mais descansada, não vai ficar tão ansiosa. Consequentemente, vai fazer uma ingesta de alimentos saudáveis. Sempre eu recomendo desembale menos e descasque mais. Isso tudo, se você plantar já na preparação da tua concepção para essa gestação, olha, eu quero engravidar esse ano. Então, maridão, começar a cuidar da alimentação, começa retirando o álcool, os açúcares que não são benéficos na gestação e não são benéficos também. Ai, a Ana tá aí, gente, essa Ana.nutri, minha sócia. Segue ela aí, gente, ela é nutri maravilhosa. Tá. Feito jabá para minha amiga, continuando. Vai retirando esses alimentos inflamatórios e pratique atividade física, durma bem e equilíbrio de corpo e mente. Feito. Você entra na gestação com mais consciência, vai cuidando. Quando você chegar no seu pós-parto, você vai estar com menos peso, que você ganhou praticamente o peso da placenta, né, Dani? Os líquidos, o peso dos bebês. E aí, de gordura corporal real, não foi tanto. Você começa a amamentar, começa exercício pelo básico, e aí você começa a ter os ganhos e a diminuição do seu peso. Normalmente, até o 6º mês, é para você ter conseguido regular o seu peso o mais próximo possível do dia que você descobriu que estava grávida. Eu estou dizendo se você foi uma pessoa consciente lá do começo. Se você não ganhou muito peso na sua gestação. E aí a Dani, eu acho que é a melhor pessoa para dizer o quanto pode, o quanto não pode ganhar na gestação, né, Dani? Isso vai depender do peso inicial, né? Então, uma pessoa de peso adequado pode ganhar 14 quilos, 16 quilos numa gestação, que foi o que tu ganhou, né?
e que tá normal, tá tudo bem. E essa questão do acúmulo de gordura, que gera em torno mais ou menos em 4 quilos que a mulher ganha de gordura, é uma reserva que o corpo faz e que é necessário que seja feito justamente para a mulher depois conseguir amamentar, ter energia para amamentação, que não é um momento muito fácil, né? E dá uma fome enorme. Falando então sobre a amamentação, e daí eu vou depois já puxar as perguntas, Dani, daqui, e do que eu tenho que você me mandou. Então, já no pós-parto, aproveitando o gancho para a gente falar disso, quando a gente inicia pelo básico, eu falo para a gente não fazer exercício para gastar energia para emagrecer. O corpo, ele é muito inteligente. Perdão, voltei. Voltou. Estou aqui. Tá me vendo, Dani? Tô vendo. Uhum. Ok. Só o fato de a gente amamentar, a gente gasta muita energia. Então, prepare o seu pós-parto, mamães, com alguém que vá cuidar da tua alimentação de uma forma saudável. Eu vou dar o meu exemplo. Eu deixava frutas cortadas, eu deixava água, garrafas de água à vista. Eu chegava, Dani, a tomar no começo da amamentação 4 litros, 7 litros de água por dia. É absurdo, absurdo. Depois foi para 4 e depois foi para 2,5, que é o que eu consumo hoje. Consumo Nutri. A Ana que me ensinou a tomar água, gente, eu não tomava água. Mas aprendi. Tudo é possível a gente aprender. É só a gente olhar para o que a gente quer melhorar e começar devagar. Eu não comecei tomando 2,5 litros de água por dia. Eu comecei tomando uma garrafa de manhã e uma garrafa de tarde. E assim por diante foi evoluindo. E a necessidade de hidratação na amamentação era necessidade. Eu sentia necessidade, eu ingeria água. E aí eu comia na madrugada, porque eu amamentei muitas madrugadas. E aí eu preferia alimentos saudáveis. Então eu comia frutas, legumes, eu deixava pedacinhos de frango, às vezes uma sopinha. E aí meu marido, eu ia amamentando e eu ia comendo para estar nutrida. E mesmo assim, a gente perde muito peso, né? Se a gente favorecer essa perda de peso, fazendo os movimentos do corpo, não retendo líquido, já ajuda muito. Claro, uma drenagem também é maravilhosa, né, Dani? E Também é aí, ótimo. e aí depois vai, como a Dani falou, equilibrar a gordura e o peso após o desmame ou após os 6 meses, né? Que é exclusivo do aleitamento materno, a gente tem uma breca ali com 6 meses de eliminação de peso. Sim. E aí, eu continuei, eu amamento os gêmeos ainda, eles têm 1 ano e 11 meses, vão fazer dia 12 e 13 de agosto, agora desse mês. 1 ano e 11, e eu amamento ainda. Mas eu não sinto mais fome na madrugada. Eu não sinto mais a sede enlouquecida que eu sentia. O organismo, a minha obstetra linda, vem ajustando. Vou puxar as perguntas aqui lá do Vamos começo. ver. A gente recebeu uma Pode falar. pergunta enquanto tu vai vendo sobre pressão alta, né? Que alguém perguntou, né, se poderia fazer quem tem pressão alta, que tem algumas coisas, questões assim em relação a isso. Quem já tem pressão alta anterior à gestação, é ótima atividade física para o controle da pressão. Agora, quem desenvolve uma pré-eclâmpsia, por exemplo, durante a gestação, aí a gente já recomenda que mantenha um repouso, porque é mais difícil a gente conseguir controlar a pressão arterial. Principalmente se a pessoa é sedentária, Dani. Eu sigo a mesma linha que você está me falando. E aí, Exatamente. alguém perguntou sobre esse alongamento abdominal, até quantas semanas pode ser feito de É gestação? muito, muito variável, porque vamos lá. Eu, com 12 semanas, já tinha o abdômen inchadinho. Quando eu cheguei para fazer minha ultrassom da translucência nucal, ela falou: Ah, já dá para fazer por cima. Eu olhei para. Quando eu fiz a o ultrassom, eu fui numa clínica fazer, né? Porque vocês sabem que é melhor fazer numa clínica especializada do que dentro do consultório, né, Dani? Eu não vou explicar esse caso aí. Isso tem ali no manual da grávida moderna explicadinho por que é melhor fazer fora e não dentro do consultório da obstetra. Mas, quando eu fui fazer, já tenho bastante, já dá pra ver.
Eu olhei pra ela, tá me chamando de gorda, mas vamos lá. Essa ela disse. Foi com 12 semanas que eu descobri que era gemelar, Dani. E aí, o meu abdômen já estava inchadinho. E quando a gente faz hiperalongamento, então inclinações muito extensas ou aumento do arco de movimento, alongamentos de bastante tempo, pode fazer um estiramento da musculatura. E aí eu não recomendo. Agora, um alongamento normal pode fazer até 6, 7 meses sempre, a gestação inteira. No começo, eu gosto de trabalhar mais esse alongamento da musculatura para que ela ganhe mais elasticidade. Eu tinha um abdômen muito forte quando quando eu comecei a gestar. E com 12 semanas, quando eu descobri que era gemelar, eu sabia que meu abdômen ia aumentar muito. Eu tive diástase de 4 dedos de largura e do apêndice xifoide até quase abaixo do umbigo de comprimento. Então, foi uma diástase bem significativa. E aí, precisa tomar os cuidados quanto a isso. Uhum. Sobre varizes, também perguntaram, né? Quem tem varizes nas pernas e na pelve, atividade física. Precisa cuidar, né, Dani? Mas exercícios de baixo impacto, fazer bastante alongamento e colocar pernas para cima para auxiliar o retorno venoso. Fazer exercícios circulatórios que auxiliem. Agora, exercícios que vá fazer muita pressão, principalmente na região que você tem mais varizes, pode vir a aumentar um pouquinho, né, Dani? Mas normalmente, por exemplo, um pilates, uma hidro, não vai aumentar Até uma significativamente caminhada, isso. né? Porque Uma acaba caminhada, movimentando e claro, até melhora a circulação. melhora a circulação. O cuidado com varizes é carga. E o impacto, no caso, uma O impacto. corrida, né? Que acaba prejudicando E aí também. a gente já não recomenda para gestante, né? Sim, sim. E acho que a gente já respondeu essa pergunta sobre atividade física no primeiro mês ali, sobre o risco de aborto. E é realmente só ter esses cuidados que a gente falou, mas a gente fala mais até nos cuidados de carga, mais em relação ao assoalho pélvico do que em relação à Sim, perda mais, né? Isso é um mito que nunca as vi. pessoas têm que um exercício físico vai provocar uma perda e a gente sabe que não. Então, continue fazendo as suas atividades, só tendo esses cuidados maiores aí que você Exato. falou. E se tiver outros obstetras nos ouvindo, é muito importante conversar e se aproximar dos profissionais de educação física das suas cidades, para que a gente faça um trabalho multidisciplinar. Porque é tão difícil quando a gente chega com uma receita de quais exercícios aquela cliente pode fazer ou não. Eu estudo muito, muito, e me deixa um pouco frustrada, Dani, quando já vem pronto do obstetra, o que pode, o que não pode fazer. Agora, uma coisa é movimento, uma coisa é vir com um treino prescrito, sabe? Nossa, mas a É, gente nem sabe fazer isso. é, A gente nem sabe. nem tá habilitado a isso, né? Não, Não estuda fisiologia do exercício, né, não. Dani? Nem biomecânica do movimento, enfim. Vamos ver aqui o que veio lá do início. Alguém me perguntou de uma bicicleta ergométrica. Eu acredito que, ok, bicicleta ergométrica fazer, só precisa observar o teu conforto quanto à inclinação dessa bicicleta, também quanto à pressão no seu assoalho pélvico, né, Dani? Só de conforto mesmo. Agora, o exercício de bicicleta ergométrica é bem legal e eu recomendo, é bem saudável. Acho que ficou um pouquinho de dúvida em relação ao exercício na bicicleta, mas acho que tu falou mais em relação à questão do equilíbrio de bicicleta assim na rua, né? Na rua, isso, na rua. Que é melhor evitar, até porque temos um trânsito louco, né? Nossa, Fica até perigoso. é. A Camila perguntou, a Camila aqui de Blumenau, qual academia que tu indica para Pilates? Aí te deixou numa saia justa agora. Calma, gente. Ai, eu não tinha pensado nisso. Eu vou pensar, já vou responder. Tem a Karina,
Ela trabalhou comigo na minha academia. Ela trabalha dentro de um estúdio na academia Biodin. Tem a Indianara, que ela trabalha com Neopilates. Ai, gente, calma que eu vou lembrar. Já vem Depois mais, você só um não se pouquinho. lembra. A Mariana perguntou, pediu para tu falar mais sobre exercício na gestação e emagrecer. Na gestação? É, não, E né? aí? Não. Não, emagrecer nunca na gestação. Uh-uh. O que é legal, Dani, é importante assim, ó. O emagrecer, ele tá aliado com alguns pontos. Primeiro, o que você tá ingerindo, né? Então, se você quer emagrecer na gestação, para de ingerir os alimentos que vão fazer com que você extrapole esse peso, né? Então, os fast foods, as massas, procure um nutricionista para te ajudar nisso. Na Especializado em verdade, atendimento. desculpa. Pode falar. Não, que eu tava pensando, na verdade, existe só uma situação específica em que a gente permite o emagrecimento na gestação, é quando a mulher é obesa, tem obesidade mais grave, né, com IMC maior do que 30. Então, ela tem uma reserva de gordura muito grande, então ela consegue ir substituindo essa gordura, né, e acaba, às É vezes, isso. perdendo peso com ajuste, mas é só nesses casos, né? Exato, Dani. E aí, se você nunca praticou exercício físico, você tem a liberação para fazer, então organiza a tua ingesta calórica, começa a praticar um exercício físico que você vai se sentir bem, disposta. Consequentemente, fazendo esses dois, o seu sono vai se regular. Faz uma meditação, uma respiração, te equilibre. Consequentemente, talvez você não vai ver a sua balança descer, né, gestante, que não é momento disso. Mas você não vai ter um ganho extra que não seja só dos seus bebês, do seu bebê. Uhum. E isso já vai você vai já se sentir bem. Eu tô trabalhando com uma gestante, Dani, dessa forma. Ela veio muito preocupada em emagrecer na gestação. E aí, só fazendo esses ajustes, ela tem uma nutricionista, ela é de Curitiba, ela tem uma nutricionista, ela faz consultoria comigo, e a gente começou pelo básico, ela era totalmente inativa no exercício. E a gente faz alguns exercícios e ela tá se sentindo super bem. E aí já tirou da cabeça o emagrecimento. Pós-parto, pós-puerpério, pós-liberação, a gente vai trabalhar isso com calma. A Sara perguntando depois do parto se ela pode usar calcinha de cos alto depois de quanto tempo. Se for É, aquele cos alto que não aperta muito, pode usar desde o início, né? aham. Eu não gosto das cintas Não. pós-parto, aquelas que elas fazem o papel da musculatura, mamães, por mais que, imagina, saiu dois bebês de dentro de mim. Quando eu senti meu abdômen, quando eu fui tomar consciência, né, do meu abdômen, porque primeiro ponto eu queria ver aquelas crianças, amamentar aquelas crianças, tu nem lembra do teu abdômen. Depois, quando tu vai para casa ou tu fica de pé, enfim, toma consciência do corpo, parece que tá tudo solto. Isso volta na primeira, segunda semana, já tá se sentindo bem. Usar uma calcinha, né, com um elástico firme, vai te auxiliar a te dar uma sensação de bem-estar, Conforto, mas né? é para conforto. É isso que importa. Nada, ai, mas para melhorar a minha postura. Não, quem tem que fazer o papel de melhorar a sua postura é a sua consciência corporal e a sua musculatura de core, abdômen, costas, glúteo e perna. Que a ideia que eu tenho quando a mulher usa cinta, que tá muito apertada, ela até deixa a musculatura abdominal ali. Tô procurando uma coisa para fazer o papel da cinta, gente. Vou lá pegar um coração aqui, olha só. Aqui é teu abdômen, tá? Vamos ver se isso aqui vai me ajudar. Eu queria um balão, devia ter pego isso, mas ok. Aqui é o abdômen. Aqui, você ganhou, mas ainda tua barriguinha ainda tá aqui, porque você ainda tem muitos líquidos, muitas coisas a serem organizadas. Só que aí você vai lá e põe uma cinta. Olha o que acontece. Sobe. E o assoalho pélvico desce. E a musculatura que está sendo esmagada por essa cinta aqui está totalmente inativa. Exato. Então, além de não ajudar, vai prejudicar a longo prazo. Ótimo, essa era a ideia que eu tinha também, que deixa a musculatura até às vezes mais flácida, né? Pelo fato de Mas não trabalhar. Eu acho que era isso de perguntas. deixa eu só
ver aqui que tu chegasse a olhar todas aquelas que tu me mandou, Dani? Eu acho que sim, já foi, acho que É? algumas a gente respondeu ao longo, né, da Uhum. live e as últimas foram aquelas que a gente comentou. E aí eu queria te pedir uma dica para sedentária aqui. Como é que a gente cria vontade de fazer atividade física? Como é que a gente gosta de fazer atividade física? Criando hábitos, né? Então, o hábito, por exemplo, a gente não pensa hoje para escovar os nossos dentes. Se tornou hábito e a gente cria quanto faz naturalmente. O exercício físico, ele precisa ser um hábito na nossa vida. Então, a gente começa criando algumas ferramentas, Dani. Primeiro, porque eu quero fazer atividade física? A gente tem que pensar, eu quero saúde, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero definir o meu corpo, estabeleça um objetivo. Desse objetivo, ele é um objetivo que eu vou chutar emagrecimento porque 80% das mulheres que me seguem querem emagrecer. E a gente tem uma insatisfação física muito grande, as mulheres, né? Mas vamos lá. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu tenho que ter a consciência de que se eu estiver cuidando da alimentação, do meu sono, praticando atividade física regularmente, eu posso emagrecer até 1 quilo por semana. Isso é o top das galáxias, viu, Dani? Quem faz dieta, quem treina, quem faz estética é o top das galáxias, assim que eu já presenciei. E aí, então, desses 10 quilos que você quer perder, quanto tempo eu vou levar para chegar a esses 10 quilos? Então, eu preciso estabelecer micrometas. Para de olhar os 10 quilos, para de olhar a balança e começa a facilitar o teu ambiente para a prática. Então, deixa o tênis mais perto da cama, já deixa uma roupa separada, já separa uma bolsa. Se você pode, compra um look novo para o treino, compra um tênis novo para o treino, um tapetinho ou uma toalha legal para, né, botar no chão para treinar. Te motiva de ferramentas para você conseguir praticar. Também é importante procurar uma pessoa que te oriente a atividade física, então deixa de lado um pouco o treino da blogueira e segue talvez o personal trainer da blogueira ou a Mamãe Fit, para que te oriente a fazer o exercício de uma forma correta. Segundo ponto, evite cobranças acerca do que você não fez. Então, não seja 8 nem 80. Você se propôs a começar a praticar atividade física na segunda-feira. Segunda foi, terça foi, quarta, quinta e sexta tá tão frio, eu não vou fazer. Sábado e domingo, nem pensar. E aí a gente põe tudo a perder quando a gente quer fazer todo santo dia, tudo aquilo. Então, coloque o celular despertar para fazer 2, 3 vezes na semana. Quem sabe no domingo, a gente tem exercícios hoje, Dani, que dura 4 minutos. O que a gente faz em 4 minutos? E aí é a gente colocar um post-it na geladeira, colocar o celular despertar, pedir ajuda para o familiar. Então, eu tenho muitas mamães que o marido cozinha super bem. E aí ele olha, no teu caso, Dani, e aí ele olha para ti e fala só um pedacinho. Capaz, tu tá tão linda, meu amor, mas você não tá satisfeita com o seu corpo. E aí você pode chegar para ele e falar, amor, eu gostaria da tua ajuda para quê? Você me motive a fazer o exercício, para que você, quando eu falar que eu não quero comer, você eu guarde para comer em outro momento, ou a gente opte por uma versão mais saudável. Eu vou me sentir melhor. Eu me sentindo melhor, não vai ser mais legal a nossa relação? Então a gente tem que ter essa conversa aberta com as pessoas. Planejar-se é importante, escrever o que você quer alcançar com aquilo também. Então, criar o hábito do exercício físico nada mais é do que facilitar o ambiente e usar de alguns artifícios, de algumas regras, para a gente mudar a chave. O corpo, ele quer poupar energia. E a gente não foi feito para, vou acordar e vou fazer exercício. Não, ele quer poupar energia. Poupando energia, você não vai
ai, que chocolate quente delicioso, igual olhar para um chocolate quente, olhar o exercício. Só eu que tô habituada desde os 10, 12 anos de idade a fazer exercício físico e além do dia de frio eu também tenho preguiça. Então, a gente precisa executar, executar, executar. Falhou, não olha para o que aconteceu, retoma do ponto que estava e continua. E aí você vai tornar um hábito depois de 10, 12 semanas, que é o normal para gente que faz atividade física, o corpo já criar essa consciência, essa necessidade. Se você fica 3, 4 dias sem fazer, já fica, ai, tô enferrujada, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu quero aproveitar e convidar todas as mamães já pós-parto, tá? E mulheres a participar da Maratona do Emagrecimento que começa na segunda-feira. No link da minha bio tem a inscrição, é gratuita, é 21 dias para tu começar a criar o prazer da atividade física. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vai ter um grupo especial no Telegram que eu vou mostrar várias dicas, exercício hipopressivo. A Ana Nutri tem várias dicas nutricionais lá. Eu vou falar sobre sono, vai ter treinos diários, vai ter muita coisa legal para quem quer começar o exercício físico. Ó, de repente eu me animo, eu não sou mamãe, Opa! mas de repente já me animo. Mulher, vamos lá. Claro, com certeza, com certeza. Ele vai estar focado bem no exercício físico, não em fechamento de diástase. Eu sempre parto do ponto de que uma cliente minha pós-parto possa ter diástase, então nos vídeos de treinamento eu sempre falo o exercício que ela pode fazer adaptado para a diástase. Ai, ótimo, muito bom. Uhum. Então, acho que o nosso tempo está terminando. Sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Queria te agradecer muito por ter participado aqui, esclarecido as nossas dúvidas, me incentivou a começar a atividade física, quem sabe. A Fernanda vai me cobrar agora. Isso aí. Então, que bom, atividade física. Eu só quero finalizar, Dani. Nós começamos essa live falando de gestantes, né? Eu fiz umas anotações aqui. Quais são os benefícios, mamães, do exercício, né? O que mais vai te motivar, além da tua autoestima elevada? Diminuir as dores nas costas para o pós-parto, controla o peso, que a gente já falou, evita diabetes gestacional, diminui a ansiedade, facilita o parto, então você tem mais resistência, mais fortalecimento, previne varizes, a gente falou de pessoas com varizes, né? Previne o parto prematuro, mas não é que ele vai fazer com que a gestante não, infelizmente, venha a ter um parto prematuro, mas faz com que o teu corpo esteja mais saudável, né, Dani? E faz com que a gente melhore o pós-parto. Então, acelere a recuperação pós-parto. Além dos índices de exames estarem mais saudáveis, o controle do colesterol, do triglicerídeos, enfim, de todos o pós-parto. Além de ter uma conexão outra com o bebê, isso é tão gostoso. Os exercícios respiratórios praticamente fazem uma massagem no feto. É uma delícia. E aí, no final do treino, quando tu tá alongando, é inevitável a mamãe não colocar a mão na barriga e não sentir aquele bebê que é uma delícia. De que forma, mamães, vocês vão sentir o seu bebê além do banho? Né? Além de você estar, quando ele sente ele mexer. No meio da correria do escritório, no meio da correria do dia a dia de casa, a gente não para pensar nisso. E no momento da prática do exercício físico, tu tá conectada em ti e no seu bebê, nos bebês. É isso. Legal, muito obrigada. Então, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Eu vou botar no Mamãe Fit também, depois eu baixo e coloco lá. Então tá, muito obrigada. Boa noite para todo mundo que participou. Boa noite. Tchau. Vou lá amamentar os pituquinhos. Um beijo, meninas. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.